Gente, paz do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui, devocional para você nessa quarta-feira gelada de novembro. Dia 4 de novembro, estamos aqui com devocional e hoje eu vou usar a Bíblia Pastoral, que é da editora Paulus, uma edição católica. Você vai gostar dessa edição e eu quero trazer um devocional que ficou aquecendo meu coração 6 horas da manhã, que fica em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, verso 6 diz o seguinte: Seja forte e corajoso, pois você vai fazer este povo herdar a terra que prometi dar aos seus pais. Somente seja forte e muito corajoso para cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de ter sucesso por onde andar. O foco principal é seja forte e corajoso. É lógico, gente, que você já ouviu falar dessa passagem, é riquíssima, ela já foi muito ministrada por grandes homens de Deus e eu quero tirar mais uma riqueza desse texto que fica em Josué. Qual é o principal foco que eu quero usar aqui? Ser corajoso em momento de perda. Exatamente, foi isso que aconteceu com Josué. Ele teve uma palavra de Deus que inspirava e condicionava ele a ser corajoso no tempo de perda, gente. Assim como acontece nos dias de hoje, em 2020, devido à pandemia, todo esse caos que está acontecendo, Josué também passou pelo seu tempo de perda. Em Números capítulo 20, já havia tido a perda de Miriam e Arão. E o período de Êxodo capítulo 20 até Deuteronômio é de 6 meses. Chegando no final de Deuteronômio, o período é mais ou menos de 9 meses. Então, você vai ter aí a morte de Moisés no final de Deuteronômio. Então, isso conclui que no mesmo ano, Israel perdeu Arão e Moisés, que eram as maiores referências como homens daquele povo. E não somente daquele povo, mas principalmente Josué, que caminhava com Moisés, que andava com Moisés, que via nesse homem a segurança pelo fato de ele ser o intermediador entre Deus e aquele povo. E agora Moisés morreu. Há uma perda, há um luto, há uma tristeza muito grande, ainda mais Josué, que era o único que tinha entrado na tenda do encontro com Moisés, era o único que tinha subido o Monte Sinai com Moisés. Então a perda é muito grande para o coração de Josué e a responsabilidade é muito maior do que qualquer responsabilidade que Josué havia adquirido em toda a sua vida. E o que isso conclui? De primeira aplicação para a nossa vida. A perda não vai nos isentar de grandes responsabilidades. Em tempos de perda, não iremos ter isenção de grandes responsabilidades. Então, Josué estava nesse período desacreditado, mas mesmo em tempos de perda, Deus fez a questão de dizer de que haveria ainda grandes responsabilidades para ele cumprir, e a responsabilidade era liderar o povo de Deus. Gente, às vezes no meio dessa pandemia a gente quer se afundar nas nossas perdas, queremos nos lamentar e estender o luto, e acreditamos às vezes que não tem mais problemas para resolvermos, que não temos mais responsabilidades para exercer. Mas Deus tem dito para nós nesse devocional que mesmo em tempo de perdas existe responsabilidade para cumprirmos. E Deus ele fala o seguinte no verso 5. Esse verso 5 me chamou a atenção. Ninguém poderá resistir a você durante todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você e não o deixarei e nem o abandonarei. Isso significa, gente, que em tempo de perda, o propósito continua. Às vezes a gente olha para o nosso dia, olha para a nossa jornada, olha para o nosso ano, vê que o nosso ano foi só perda. Perda seja financeira, seja perdas de expectativa, seja perda de entes queridos, mortes.
nós pensamos todo o propósito se foi. Não se tem mais promessas que Deus tinha para a minha vida, já foi embora. Nossa, mas aonde estão as promessas de Deus? Aonde estão os propósitos que Deus tinha para a minha vida? Às vezes a gente se dá de frente para o espelho e faz essa pergunta e pensa, não tem mais jeito, não tem mais nada para a minha vida. Só que Deus, ele tem uma palavra para nós. Mesmo que nós venhamos estar em tempos de perda, o propósito permanece de pé. O propósito de Deus continua para a nossa vida. O propósito de Deus continua firme para nós exercermmos a responsabilidade que nos foi confiada para dar continuidade nesse propósito. E esse verso 5 também nos deixa um amparo, que é: não te deixarei. Às vezes a nossa trajetória de perda vai fazer com que a gente pense que Deus nos abandonou, que Deus foi embora, mas só que Deus está do nosso lado, se alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram. E isso é uma maravilha, irmãos, porque Deus dizendo que Ele estará conosco aonde quer que nós formos, e a perda que nós tivemos não significa que Ele nos abandonou, mas significa que Ele está nos moldando para desafios maiores do que os desafios que nós tivemos antes da nossa perda. E o verso 6 vai dizer: seja forte. É a primeira coisa que Deus vai nos instruir aqui. Seja forte. Ser forte, isso me faz lembrar de Isaías capítulo 41, verso 13. Eu sou o Senhor teu Deus que te pega pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Deus nos dá a garantia e Deus nos fortalece. Diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Deus diz para nós sermos fortes, isso significa que Ele está nos garantindo a força, que Ele está nos garantindo que sejamos fortes, que essa força não vem de nós, mas essa força vem do alto. O próprio apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque toda a nossa força que nos impele para dar continuidade ao propósito, toda a nossa força que nos mantém de pé e que nos garante a responsabilidade, que nos mantém focado para a responsabilidade que nos foi confiada, não é uma força que vem da gente, mas é uma força que vem do céu, é uma força que vem diretamente do Espírito Santo de Deus. E Deus está dizendo para mim e para você nesse tempo de perda, nesse tempo de luto: seja forte e corajoso, pois eu sou Deus que te pego pela mão direita e te digo: não temas. Não tema essa força da tristeza. Não tema essa força que te faz desacreditar do seu propósito. Não tema as investidas do diabo dizendo que você não consegue, que você não pode. Não tema esse tempo de perda e de pandemia. Não tema esse tempo de caos, pois Deus te pega pela mão direita e te ajuda nesse tempo tão difícil, mas que te garante uma grande jornada de propósito. Depois diz: seja corajoso. Ser corajoso vai me fazer lembrar dos conselhos de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 7, ele diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito corajoso, um espírito que nos traz equilíbrio. E, gente, dentro esse espírito é o Espírito Santo de Deus. Ele nos traz força, coragem e equilíbrio. E esse equilíbrio é fundamental, gente, porque esse equilíbrio vai fazer com que nós venhamos ter toda a noção do nosso tempo de luto, do nosso tempo de tristeza e do nosso momento de levantarmos e darmos a volta por cima, de nós arrumarmos a nossa cama do luto, deixarmos ela totalmente arrumada, totalmente configurada no seu devido lugar, para que nós venhamos ficar de pé e dar continuidade no nosso propósito. Então Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de coragem e de equilíbrio. E o que é ter coragem? Dentro desse espírito que se chama Espírito Santo de Deus, é o exercício da fé. E esse exercício da fé é o que, gente?
Exercício da fé, ele não nos isenta do medo, ele não nos isenta da tristeza, mas o espírito de fé, o Espírito Santo de Deus que nos concede essa coragem que se chama fé, nos condiciona e nos possibilita a ter uma força maior do que a força do medo, a ter uma força maior do que a força da tristeza. Então, ter coragem e ter fé não significa ser isento de medo e isento de tristeza, mas é ter uma força maior do que a tristeza e do que o medo para dar continuidade ao propósito que foi confiado na nossa vida, ao propósito que está de pé, a exercer uma grande responsabilidade. E a palavra de Deus aqui para a gente encerrar, que já vai se passando mais de 10 minutos, mas você está aqui comigo. Eu sei que você está. Vai dizer aqui, ó, somente seja forte e corajoso, verso 7, para cumprir toda a lei, toda a palavra. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. O que isso significa, gente? Que a nossa estabilidade, a nossa fundação, aquilo que é a nossa coluna da nossa vida, aquilo que nos traz o sentido para o que estamos fazendo, é a palavra de Deus, é a sã doutrina. Se Deus não houvesse dito isso para Josué, não adiantaria Josué ter coragem e ter força, porque ter coragem e força sem a palavra, você vai estar tendo coragem e força para qualquer objetivo, menos para o propósito de Deus. E os objetivos fora da palavra são objetivos que vão nos levar para a perdição, são objetivos que vão nos levar para a distração, são objetivos que quando vier outro obstáculo, vier outro desafio, vier outra perda, nós vamos estar totalmente desestabilizados, porque aquilo que nos traz esperança está na palavra. A palavra de Deus vai dizer em Salmo 109, verso 115, que ela é a lâmpada para os nossos pés, ou seja, para que quando nós estivermos exercendo a nossa coragem, exercendo a nossa força, nós não vamos tropeçar no meio da nossa jornada. Por quê? Porque a palavra vai estar iluminando a nossa vida, iluminando os nossos pés, fazendo com que nós venhamos ter decisões equilibradas, decisões assertivas e decisões que vão fazer com que o propósito avance. Porque decisões sem a palavra nos fazem ter decisões que fazem o propósito paralisar. Já percebeu que tem muita decisão na nossa vida que a gente toma, que parece que a gente está avançando, mas na verdade está fazendo com que tudo venha a retroceder e no final do ano a gente vê, caramba, mas está tudo parado. Nossa, tá tudo... Eu pensei que o meu ano tinha sido produtivo, mas eu vi que eu não fiz nada. É porque essas decisões foram tomadas sem a palavra. Nós desviamos para a direita, nós desviamos para a esquerda. Desviamos para a direita pensando no nosso financeiro, desviamos para a esquerda pensando nas nossas férias, desviamos para a direita pensando no nosso carro, na esquerda na nossa casa. E quando na verdade, se vem outro momento difícil, as perdas também continuam e a gente não tem a estabilidade que a palavra nos dá. Então Deus nos garante, seja forte nesse tempo, seja corajoso nesse tempo, não desvie da palavra nesse tempo, porque esse tempo, irmãos, de perda, é um tempo propício para poder desviar as pessoas da palavra, fazer as pessoas desacreditarem da palavra, mas é no mesmo tempo que é propício para isso, também é propício para glorificar o nome do Senhor, porque é propício para poder mostrar que a palavra é viva e eficaz e que é nela que nós encontramos toda a força, toda a estabilidade, toda a coragem e todo o equilíbrio através da revelação de Deus para nós, que se chama a palavra de Deus, e através do fortalecimento do Espírito Santo, que nos garante no verso 9 desse primeiro capítulo de Josué, para nós fecharmos aqui. Não fui eu que ordenou a você para ser forte e corajoso? Ou seja, não foi Deus que te ordenou para ser forte? Não é Deus que está falando contigo para ser corajoso? Então, não tenha medo e não se sinta acovardado, porque Deus vai estar com você por onde quer que você for. Então, Deus está te garantindo. Deus está contigo.
Já desfrutou o seu luto? Já desfrutou a sua perda? Já vivenciou esse momento de tristeza? Agora vamos para cima. Coragem e força. Medita na palavra e vamos avançar, porque ainda tem responsabilidade e ainda tem um grande propósito para a sua vida. E o propósito de Josué era levar toda essa gente chamada Israel para a terra prometida. E a sua responsabilidade e o seu propósito é dar continuidade a essa palavra que vai levar muita gente para a terra prometida chamada Nova Jerusalém. Um grande abraço, gente. Já foram 15 minutos. Vai bater 16 agora, mas você esteve comigo. Eu peço que você compartilhe essa palavra. É um devocional, eu falo pra caramba, mas Deus foi fiel conosco nesse tempo. Um grande abraço, Deus te abençoe. Até a próxima. Missio Dei Logos. Compartilhe essa mensagem, compartilhe essa página. E eu estou olhando para cá e olhando para cá para poder desativar aqui o vídeo que já chegou ao fim. Abraço.